Olá, bom dia, daqui é Paulo Mendes, um pouco cansado, acabei agora de fazer uma grande subida de bicicleta. Isto só faz bem à saúde e faz bem também à nossa mente, que liberta toxinas e tudo isso, que é extremamente bom para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, fazer um pouco de desporto. Mas realmente eu queria-te deixar uma mensagem, porque há uma pequena alteração naquilo que eu te tinha dito esta semana que passou agora, porque o nosso grupo português, no nosso grupo português vamos começar um novo ciclo de formação, e eu na semana passada tinha-te dito que as inscrições acabavam na quarta-feira, na quinta-feira, e afinal, como houve aí uns certos problemas por causa das inscrições, eles decidiram prolongar até amanhã, à meia-noite. Por isso, se estás interessado em entrar nestes ciclos de formação, que é os Insónias, só tens que te qualificar, não é? Tens que te registar, tens que adquirir os cursos que necessitas para estar nos Insónias, porque só participa nos Insónias quem realmente tem aqueles cursos de marketing e desenvolvimento pessoal, que é o que é preciso para executar, para poder fazer formação. E pronto, porque não podes ir à escola e aprender sem livros, não é? Isto aqui é exatamente igual. Para aprenderes a fazer marketing pessoal, para aprenderes a fazer marketing de atração, marketing digital, para aprenderes a falar com as pessoas, para explicar as maneiras de falar com as pessoas. Tudo isso se aprende nos Insónias. Realmente é nos Insónias que tu aprendes a fazer a desenvolver este projeto, não é em mais lado nenhum, é nos Insónias. Depois tens aquele patamar acima, que é all-in, aí já tens realmente as mesmas formações que tens nos Insónias, mas como tens um produto de mais alto valor, logicamente tens uns ganhos muito maiores. Mas, por exemplo, eu sou all-in, eu tenho os produtos todos da Empower, desde Millionaires, mas participo na mesma nos ciclos dos Insónias, porque está sempre a aprender. Há sempre uma pequena coisinha que vai fazer diferença, que vai alavancar o teu projeto, e é muito bom participar. Mesmo as pessoas que já cá estão há 2 anos continuam a assistir a estas formações, porque é muito bom, aprendemos aqui coisas muito valiosas para o nosso projeto, e como tu sabes, a nossa atualidade está em constante mudança. Para nós é ótimo, porque ao participarmos nestes cursos nos Insónias, ao participar nas formações de Insónias, nós estamos sempre atualizados realmente com aquilo que está a funcionar atualmente, e não com coisas que funcionavam há 3, 4 anos e que atualmente não funcionam. Tudo o que nós temos nas formações é realmente cursos, formações que são atuais, que estão a funcionar no dia a dia. Era a minha mensagem. Espero que passes um bom fim de semana, e se realmente estás interessado em fazer parte dos Insónias, deste novo ciclo de formação que vai começar, faz muito bem. Só tens que te qualificar, como eu te disse, e entra em contacto comigo, fazes o teu registro na Empower Network dos $25, ou depois eu vou entrar em contacto contigo, porque a empresa vai me avisar que entraste, e automaticamente vamos tratar das configurações e tudo isso para fazer o teu plano de ação, para ver realmente aquilo que queres com este projeto, para te dar aquilo com que mais te identificas em relação aos teus objetivos, e para que possas ainda entrar no novo ciclo que começa terça-feira, e as inscrições acabam amanhã à meia-noite. Era isto que eu te queria deixar. Passa um bom fim de semana e um grande abraço.